Retornamos com o programa Filosofando, que hoje está falando sobre Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios. Então, Márcia, Paulo de Tarso está presente já no Livro dos Espíritos, na questão 1009, sobre a duração das penas futuras, capítulo que ele compartilha com São Luís, com Santo Agostinho, Lamennais e Platão. Suas palavras são diretas, característica da sua personalidade, demonstrando raciocínio lógico e extremo bom senso. Diz Paulo que o objetivo da humanidade é gravitar para a unidade divina, ou seja, pelos milênios sem fim. O espírito humano jornadeia no universo, como diz Plotino, em direção a Deus, único e infinitamente bom. Para isso, 3 coisas lhe são necessárias: a justiça, o amor e o conhecimento. 3 coisas lhe são opostas e contrárias: a injustiça, o ódio e a ignorância. Para tanto, enaltece a misericórdia divina que, eternamente presente na criatura, jamais poderia admitir os castigos que a Igreja, por séculos, incutiu na alma humana por desobediência a ela, a Igreja, e não a Deus. Diz Paulo: afirmai o abrandamento gradual das provas e das expiações pelas reencarnações e transmigrações, e consagrareis pela razão ligada ao sentimento a unidade divina. Mas a sua presença se dá mais enfaticamente em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, onde se refere ao perdão aos inimigos, em mensagem de 1861 obtida na cidade de Lyon, dizendo, dentre outras palavras esclarecedoras, que perdoar aos amigos é dar prova de amizade, perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo, perdoar as ofensas é mostrar que se melhora, enfatizando as 2 maneiras de perdoar, a dos lábios e a do coração. No capítulo 15, Fora da caridade não há salvação, existe uma das passagens mais belas de Paulo, não é? No item 6, sob o título A Caridade segundo São Paulo, com destaque comentários de Allan Kardec, com base na Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 7 e 13. Uma das mais belas mensagens desse missionário e que vem ao encontro do seu pensamento recorrente, que sempre enfatiza o amor ou a caridade como sentimentos máximos da evolução moral humana. No capítulo 27, Pedi e obtereis, Paulo de Tarso está presente através dos recortes que Allan Kardec faz na sua Epístola aos Coríntios, capítulo 14, versículos 11, 14, 16 e 17, com referência às preces inteligíveis. E, finalmente, no capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, Márcia, Allan Kardec volta ao destaque das recomendações de Paulo quanto à inteligibilidade das preces. Podemos ver que em Paulo temas como o amor e a caridade, aliados à razão, são recorrentes, o que demonstram a verdadeira identidade do espírito que assina o nome de Paulo de Tarso na codificação, não havendo dúvidas quanto a isso, já que Allan Kardec sempre foi extremamente criterioso na análise das comunicações mediúnicas, exemplo que deveria ser seguido em nossos tristes dias, quando vemos qualquer comunicação trazida por espíritos levianos, muitas vezes, através de médiuns invigilantes que poluem a internet, serem aceitas como sendo autenticamente espíritas, quando não, publicando livros, né? Na Revista Espírita de dezembro de 1863, Allan Kardec comenta uma mensagem de François-Nicolas Madeleine, recebida em Paris, na Sociedade Parisense de Estudos Espíritas, sob o título São Paulo, precursor do Espiritismo. Nessa mensagem, o Espírito diz que Paulo de Tarso deixou verdadeiros monumentos de sabedoria escritos. Ele está se referindo às epístolas, né? Que foram escritas aos povos do Oriente Médio e que serviriam à expansão não somente do cristianismo, mas também futuramente do próprio espiritismo. Afirma Nicolas Madeleine, em Paris, que Paulo estava com os espíritas e com o espiritismo, o que o torna perene nessa afirmação. Paulo de Tarso não somente estava, como está
permanentemente com o Espiritismo e com Allan Kardec, pois a sua participação é ampla nas obras da codificação, como nós já dissemos. Nicolas Madeleine cita a Epístola aos Coríntios, onde Paulo reafirma a existência do perispírito, que ele denomina de corpo espiritual, além de citar os carismas ou as faculdades mediúnicas dos médios desenvolvidos em educação ética cristã. Paulo afirma que só há um conhecimento e que esse conhecimento foi trazido por Jesus, e posteriormente reafirma o retorno desse conhecimento na doutrina espírita. Ainda na primeira epístola aos Coríntios, Paulo diz que o processo de ressuscitação não diz respeito a corpos físicos perecíveis em sua natureza, não é? Mas em corpo espiritual, Márcia. E sugere que Jesus, ao aparecer aos apóstolos, assim o fez em corpo espiritual ou perispírito. Allan Kardec enfatiza isso, afirmando que em toda a Bíblia se encontram premissas de verdade em torno do Espiritismo. Esse fato destacado por Kardec foi posteriormente motivo de excelentes publicações de pesquisadores como Hermínio Correia de Miranda, José Herculano Pires, dois nomes detentores de absoluta credibilidade com relação aos estudos espíritas de qualidade e que devem ser estudados pelos autênticos espíritas, ambos estudados no projeto Estudos Filosóficos Espíritas. Hermínio fez um estudo aprofundado sobre os princípios espíritas encontrados na Bíblia, como mediunidade, perispírito, vida após a morte, lei de causa e efeito, etc., além de uma obra magistral chamada Cristianismo, a Mensagem Esquecida. José Herculano Pires, por sua vez, cujos livros Concepção Existencial de Deus e O Espírito o Tempo, eu tive o prazer de verter e a alegria, né, Márcia, de verter para o inglês, a pedido da Fundação Maria Virgínia e José Herculano Pires, para que essas duas obras magistrais pudessem ter acesso ao mercado editorial internacional, vieram ao encontro da mesma ideia. O professor Herculano tem uma vasta obra, dentre as quais destaco aqui as que se relacionam ao cristianismo, e como era seu costume, alguns de seus livros trazem crônicas de assuntos diversos, mas também sobre Paulo de Tarso, como o livro O Mistério do Bem e do Mal. Como nós vamos dar sequência aos programas acerca da vida e da importância de Paulo de Tarso na abordagem espíritas, nós deixaremos um pouquinho assim o público em suspenso, na curiosidade que evidentemente virá ao encontro, não é? De querer saber um pouquinho mais acerca desse personagem tão importante para nós, não é mesmo, Márcia? É verdade, estamos realmente finalizando o nosso programa, deixando apenas o convite para que você se associe ao Clube Amigos da Boa Nova. Você pode fazê-lo através do telefone 0800 12 18 38 ou pelo site amigosdaboanova/espiritismo SOS. Contamos com a sua ajuda e com a sua companhia na próxima semana, neste mesmo horário. Até lá! Nossa, como